Olá pessoal, eu gosto muito dos filmes do Tarantino, mas além desse até hoje eu só assisti Pulp Fiction e Bastardos Inglórios. Eles provavelmente jamais terão crítica no canal, mas saibam que eu acho ambos excelentes, o Pulp Fiction um pouco melhor, então chegou a hora de assistir a um terceiro filme, e sim deverão aparecer outras críticas à filmografia dele no canal. O caçador de recompensas Major Warren acaba tendo que pedir carona junto com os cadáveres que capturou ao também caçador de recompensas John Root, que está conduzindo Daisy Domeric, sua prisioneira. Existe o elemento da religiosidade não ser o suficiente para resolver aquela mazela, ao mesmo tempo o problema não conseguir afetar a fé. O belo ser simultaneamente aconchegante, nocivo e representado pelo branco da paz. O pontinho preto em meio à imensidão branca em situação pacífica aumentar aos poucos, como as trevas aumentando em meio à luz. Os cadáveres carregados pelo Major Warren estarem esbranquiçados por causa do gelo, uma representação deles finalmente terem encontrado a paz na morte, mesmo tendo vivido uma vida de violência, o próprio significar uma vida dura, com o vermelho relacionando paixão, inferno e sangue. A questão étnica americana também é abordada, como o próprio racismo e xenofobia antigamente eram mais tolerados. A narrativa certamente aplica conhecimentos modernos no Velho Oeste, no entanto, esse é um aspecto que pode deixar o filme datado. Obras de época têm a vantagem de envelhecerem melhor porque todo mundo já entende que o objetivo é retratar o passado, mas implementar o conhecimento do presente é mais arriscado. Há desconfiança que deveria ser originado de um território com segurança pública deficitária, mas que na verdade vem de uma cultura cinematográfica que comercializa desde o princípio a ação e violência como formas de entretenimento. O trabalho significar diversão e até enriquecimento, mas também o perigo inevitável dele estar relacionado com a viabilidade financeira. Existem amplas representações, mas por outro lado esse é um conceito criado pelo gênero e não esse filme em si. A agressão se relacionar à comédia, à violência doméstica, à delicadeza e à fragilidade, mas ao mesmo tempo a hipótese de haver uma justificativa. Existe uma referência ao mercado pet da atualidade, em como os animais podem ser nossos melhores amigos simplesmente por retribuírem a amizade, mas principalmente por não ter voz para nos criticar. E sejamos honestos, o ser humano gosta de críticas quando é para outro ser humano, nunca para o próprio indivíduo. A execução ser, de certa forma, nostálgica para quem era fã do gênero faroeste, significar também a evolução da sociedade, extinguir as profissões, assim como o faroeste, como Tarantino admirava, já não existir mais, e não ter como salvá-lo por muitos de seus carrascos garantirem que será feito. A criminalidade muitas vezes não estar relacionada com a necessidade, mas a influência de pessoas próximas, não saber fazer outra coisa que contribua com um belo quadro social e, obviamente, o contraste eterno de melhorar de vida, prejudicando a vida do povo. As circunstâncias obrigarem comportamentos incomuns, mais compreendidos e preciosos graças à experiência de vida. A transição do macro para o micro, as possibilidades mundanas serem tantas, mas em algum momento o conceito de fazer sentido também se resume a uma única direção, demonstrando o quanto o mundo é pequeno se comparado às possibilidades do universo que permite existir. O conceito do antigo ter vivido o suficiente para se modernizar, ainda assim não descartar o contexto cultural ao qual foi criado simultaneamente, com os prejuízos certamente recebidos ao longo de tantos anos em uma vida não apenas imperfeita, mas de circunstâncias negativas. A emoção oriunda do amor, mesmo que os catalisadores sejam representantes do extremo oposto, o ser humano não apenas se conformar em se livrar dos sentimentos, mas sim concentrar todos esses em alvos bem específicos para não sentir nada por aqueles que julga não dever. O surgimento do herói a partir da vítima, por mais que esse sofrimento não exceda em inocentar o indivíduo, mas a narrativa optar pela zona de conforto ao desenvolvê-lo. Únicos problemas do roteiro ao quinto capítulo é o tipo de coisa que impressionaria um pré-adolescente que vai com os pais assistir filme da Marvel no cinema, mas que afunila muitas das ambiguidades que a história estava mostrando até então, além de um certo diálogo relacionado à filosofia de um dos personagens. É preciso dizer que, como sempre, Tarantino faz várias referências a filmes anteriores dele, que os atores do elenco estavam envolvidos, antigos que ele ama e etc. Todo mundo já falou que o filme foi filmado em 70mm, blá blá blá, e que o filme faz bom uso dessa medida. As paisagens mostradas ao longe são muito bonitas, não se limitando apenas à natureza. O frio é muito enfatizado em como ele pode proporcionar beleza e sofrimento. Existe também uma mistura entre conforto e miséria. A ambientação é um pouco repetitiva, um filme de quase 3 horas se passar apenas dentro e fora de uma estalagem acaba sofrendo essa consequência, mas dá para entender quem não pensar o mesmo, se nota um esforço para o espectador não sentir a limitação. A escatologia não funcionou, faz sentido o Tarantino querer se referenciar, mas ela rompe o realismo que estava impactando os personagens até então. Agora todo mundo me achará um chato por criticar algo visto como intrinsecamente divertido. Fora do filme funcionaria, mas não dentro. O elenco todo está muito bem, o Samuel L. Jackson como
Major Marcus Warren condensa boas intenções com malandragem injustificável. Ele é o maior catalisador da mensagem racial do filme e é esperto, dada a experiência com o militarismo. O personagem já está plenamente conformado em receber insinuações racistas desde que não ultrapassem determinado nível. O Kurt Russell interpretando John Root é a maior demonstração de que o filme busca desenvolver lados positivos e negativos dos personagens. Ele é desconfiado e justificavelmente agressivo, mas também tem nuances de delicadeza, cordialidade e cautela. É quase que uma alusão à própria carreira do ator, que se consagrou por filmes de ação, mas agora, depois de uma certa idade, ele só quer paz. A Jennifer Jason Leigh faz a Daisy Domergue. Ela é travessa, com uma obscuridade por trás, quase como se ligasse com familiaridade os primeiros momentos em que uma pessoa se encaixa como membro de uma família do nascimento até o fim da adolescência, já que a tendência na fase adulta é sair de casa. A personalidade dela faz essa alusão. O Bruce Dern faz o General Sanford. A idade avançada comunica com a sociedade atual sobre o racismo ser mais comum em pessoas criadas em épocas passadas. Ele também é frágil, não apenas por causa da idade, mas também por conta das perdas ao longo da vida. Quanto mais idosa uma pessoa, maior a chance dela ter tido perdas. O Damian Bichir interpreta o Bob. Ele é o maior catalisador de xenofobia no filme. Age como se fosse injustiçado e é o responsável pelo arco mais genial do filme, que envolve fumo. O Tim Roth faz o Oswald Mowbray. Ele é uma cópia do Christopher Waltz interpretando o Hans Landa, o que até não é um problema, porque ele ser um coadjuvante se torna numa homenagem aceitável. O Channing Tatum também está no filme. Ele é astuto, charmoso e cruel. Se pode ver que ele está feliz de trabalhar com um diretor que admira, fazendo um tipo de papel que ele provavelmente sonhava desde a infância. A trilha sonora do Ennio Morricone é o que se espera. Tem a orquestra remetendo aos filmes consagrados da carreira, uma mistura de delicadeza com apreensão. Fica como um adeus para ele. Infelizmente, o simples fato dele não ser americano e ter trabalhado fora o privou de mais reconhecimento, o que também aconteceu com tantos outros. Os Oito Odiados é um oitavo filme do Tarantino. O título original em inglês, The Hateful Eight, faz essa alusão. Fica a promessa de mais críticas de filmes dele. Então não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder. Espero que vocês tenham gostado. Escutem também as demais críticas do canal, elas são tão boas quanto essa. Muito obrigado então por terem assistido. Um grande abraço e até breve.